Oi, nono ano, reta final dos nossos estudos sobre a República Brasileira, a Primeira República, e hoje, na nossa aula de hoje, vou te dar mais um probleminha que a República enfrentou. Isso agora a gente já está nos anos 20, e esse conteúdo tem o seguinte nome: tenentismo. Tudo bem? Bom, vamos começar do começo. Se a gente estudar a história dos militares brasileiros, das Forças Armadas brasileiras, do ponto de vista histórico, sempre existiu na mentalidade militar brasileira a ideia de que eles, os militares, são os salvadores da pátria brasileira, que são eles os responsáveis e os únicos capazes de dirigir o país com moral e bons costumes, tá? Isso é latente, tá? na história das Forças Armadas brasileiras, né? Essa ideia de que são salvadores da pátria. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega na década de 1920, muita gente já sacou e percebeu que a República Brasileira é aquilo que a gente já está cansado de saber. É uma república voltada apenas para aqueles que são ricos, para aqueles que produzem café, para aqueles que estão no topo da pirâmide social. Não é uma república popular, é uma república oligárquica. Bom, essa percepção também chegou no Exército Brasileiro. Mais especificamente, essa percepção tirou o sono dos jovens oficiais do Exército Brasileiro, principalmente tenentes e sargentos, tá? O que caiu na cabeça desses tenentes? Por isso o movimento vai se chamar tenentismo. Que o Exército Brasileiro, na figura da alta patente, generais, coronéis, estava muito deslumbrado com o poder, estava muito deslumbrado com a ideia dessa república oligárquica. Esses jovens oficiais questionavam a proteção que o governo brasileiro dava às elites e que as altas patentes do exército não faziam nada. Cara, esse tipo de questionamento ele é muito singular e muito perigoso para essa baixa patente, né? Tenentes, sargentos, cabos, soldados. Na ideia máxima do que é um contexto militar, você tem uma hierarquia muito bem formalizada. Aquele que está no topo, se aquele cara é um general, esse general não é contestado, não pode ser contestado, mesmo que ele esteja errado. E é o que está acontecendo agora na figura dos tenentes. E esse movimento começa a se estender. Tá? A gente tem um episódio que é considerado o primeiro nessa radicalização dos tenentes contra o Exército Brasileiro, que acontece em 1922. Você tem lá no Forte de Copacabana, e o que você tem? Você tem 300 militares que são contra a prisão do ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca. A gente não vai se aprofundar nisso, mas o Hermes da Fonseca acaba ficando do lado desses militares que questionam o poder das elites nacionais. E o Hermes da Fonseca acaba preso. Bom, o que acontece? Você vai ter desses 300 militares, 2, 3 dezenas, indo para a praia de Copacabana lutar com armas na mão, lutar, né, botar nas ruas esse desejo de soltura do Marechal Hermes da Fonseca, vão para as ruas e acabam sendo recebidos pelo exército na bala. A tragédia, o embate é tão feroz, a coisa é tão assustadora de fato, tá? Que apenas 2 tenentes e um soldado sobreviveram nesse embate, né, nessa revolta do Forte de Copacabana. Só que a sementinha foi plantada em 1922 e o desgosto
dentro dos quartéis, né? O desânimo dentro dos quartéis em relação aos seus superiores, ele se alastra. E o movimento tenentista vai se espalhar por todo o país, tá? E aí você vai ter esses militares de baixa patente, liderados por tenentes, por sargentos, formando colunas, formando grupos que vão pegar em armas. Olha que coisa doida, cara. Olha o tamanho do ruído na política do café com leite. Essas colunas pegarão em armas e começarão a ir pro pau contra o Exército Nacional, contra a República Brasileira, né? E aí eu já estou falando de uma época que o presidente do Brasil já era o Arthur Bernardes. Dessas colunas, a mais famosa será a coluna liderada por Luiz Carlos Prestes, que é um cara que a gente vai falar dele com mais profundidade num futuro que eu espero que seja próximo. O Luiz Carlos Prestes liderou a coluna Prestes, que é uma coluna gaúcha que vai subindo do sul até chegar na divisa do Paraná com São Paulo e vai ganhando do Exército Brasileiro, vai dando pau, tá ganhando. Todas as batalhas a coluna Prestes está ganhando. E quando a coluna Prestes se encontra com outras colunas, contra as colunas paulistas, que não deram tanta sorte assim quanto o Exército Brasileiro, mas o que se decide? Que todos se juntarão à coluna Prestes e essa coluna vai se espalhar pelo interior do Brasil, em guerra declarada a Arthur Bernardes e ao Exército Brasileiro, e para propor essa queda do governo de Arthur Bernardes, essa queda do governo do café com leite. É isso que quer a coluna Prestes, é isso que quer o movimento tenentista, que Arthur Bernardes entregue o governo para eles. Bom, de 1922, 23 a 1927, olha que coisa doida, a coluna Prestes ganhou todas as batalhas. Foram, sei lá, quase 5.000 quilômetros andados pelo interior do Brasil. E em 1927, muito doido, na fronteira com a Bolívia, a coluna Prestes, já dizimada pela doença e pela fome também, não pelo Exército Brasileiro, mas pela fome e pelo cansaço também, né? Os seus líderes, e Luiz Carlos Prestes é um deles, se veem num dilema. O que fazemos agora? Nós vencemos a guerra. Qual é o problema do movimento tenentista então? Por que eles que venceram Arthur Bernardes, né, não perderam batalha alguma, na hora H, na hora de assumir o papel, né, de governante, eles deram para trás e todos se refugiaram na Bolívia? Isso é muito doido, é verdade. Eles venceram, mas eles se esconderam na Bolívia. O fato é que o movimento tenentista tinha um propósito apenas: derrubar Arthur Bernardes. E quem fala isso não sou eu, é o próprio Luiz Carlos Prestes em entrevistas, e em filmes e em documentários. Esse era o único propósito do movimento tenentista. Só que você ter esse propósito apenas não é suficiente. Porque você derruba o cara e você vai fazer o quê com o lugar vago? Quem que você vai pôr? Como é que vai funcionar depois de Arthur Bernardes? Então, o grande problema do movimento tenentista, e dito pelo próprio Luiz Carlos Prestes, é que o movimento tenentista não tinha projeto político. E o que é um projeto político? Cara, é como você vai governar. Se você vai fazer escola, se você vai beneficiar os ricos, se você vai ajudar os pobres, se você vai implementar a saúde pública. Projeto político é como você vai governar, como você vai trabalhar. E o movimento tenentista não tinha isso, tá? Agora, reta final desse vídeo. O movimento tenentista é só mais um sintoma de que as coisas na República Velha não vão bem. E na próxima aula, a gente vai fechar o caixão da República Velha e vai acender a luz
para o tal do Getúlio Vargas, que está chegando aí nos próximas aulas, tá? Nos próximos vídeos. Tudo bem? Você viu as setinhas aí no nosso vídeo, eu estou colocando o arquivo junto, tá? Você faz no seu caderno, bonitinho, daquele jeito que a gente está acostumado. Qualquer dúvida, manda um comentário pro tio aqui no Classroom, onde a gente está, a plataforma que a gente está trabalhando. Tudo bem? Acho que é isso. Brigadão, se cuide, juízo, continue lavando as mãos, cuidando de todos que estão do seu lado aí na sua quarentena, tá? E não sai de casa. Beijinhos, tchau, tchau.